8 horas e 56 minutos. Muito obrigado a você que está chegando agora à telinha da TV Mar. Gente, eu estou aqui com o presidente eleito da OAB Seccional Alagoas, o Nivaldo Barbosa. Ele que é de Arapiraca e foi eleito na sexta-feira para o triênio 2019-2021. Doutor Nivaldo, primeiro, parabéns pela vitória. É um exercício muito interessante da democracia, ainda mais de uma instituição que tem tanta importância para o Brasil. Parabéns, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado, telespectadores da TV Mar. Mais uma vez aqui, uma enorme satisfação. De fato, uma vitória emblemática. Eu acho que foi um momento muito interessante, né? Acho que nós precisamos agradecer a todos os eleitores, mas, sobretudo, a toda a advocacia alagoana. Acho que foi uma eleição tranquila, né? Nós não tivemos grandes problemas, como nas outras duas eleições. Nós tivemos alguns momentos de inflamação, o que não ocorreu dessa vez. Nós conseguimos manter o nível do debate, né, no plano das ideias, no diagnóstico dos problemas, na proposição das soluções. Então, eu acho que a advocacia alagoana e a própria sociedade assistiu isso e foi muito positivo, foi muito bom. Doutor, o senhor já está na atual gestão, né? Vamos chamar aqui de situação, mas novos desafios se apresentam. O que o senhor tem como prioridade a partir do dia 1º de janeiro? Sempre. Os novos desafios, eles sempre se apresentam, né? É cíclico isso. Então, as demandas vão aparecendo e é necessário você renovar. Por isso que nós renovamos toda a diretoria da OAB, toda a diretoria da Caixa de Assistência, todo o Conselho Federal. Mas, cada vez mais, é preciso potencializar, aparelhar o nosso setor de prerrogativas, a nossa diretoria de prerrogativas, né? É preciso criar uma cultura de prerrogativas, romper esse estigma do que seja prerrogativas. Acho que essa é uma bandeira fundamental. Eu tenho dito que prerrogativas não é privilégio e, de fato, não é. Prerrogativas é condição de trabalho e qualquer profissão que tenha como missão constitucional defender o Estado Democrático, ele tem prerrogativa. As forças públicas têm prerrogativas, né? A magistratura tem prerrogativas, o Ministério Público tem prerrogativas e a advocacia também tem prerrogativas. É preciso que a sociedade entenda isso, comece a participar desse contexto para que a gente possa avançar, né? Levar esse conhecimento, inclusive, para os demais operadores do direito, ministrando cursos de formação, nos cursos de formação, como nessa gestão de Marinela até nós já começamos a fazer isso. Criar uma procuradoria de prerrogativas por segmento. A advocacia pública vai ter uma procuradoria específica, uma estrutura específica, né? Os criminalistas também, o previdencialista também, e assim sucessivamente. Outra grande frente de batalha importantíssima hoje é a necessidade de nós criarmos uma comissão de defesa dos honorários. Afinal, a advocacia vem sofrendo muito, os honorários dos advogados vêm diariamente sendo atacados, né, mitigados, diminuídos, e é preciso sim avaliar esse contexto e combater essa cultura de diminuição da nossa profissão. Isso é desnecessário, isso é injusto, né? O honorário não é gorjeta, como eu venho dito. E, além disso, também o nosso grande desafio da atualidade, que é o mercado de trabalho. Sem dúvida. Né? A advocacia hoje, ela abraça uma grande quantidade de profissionais que chegam no mercado de trabalho e é uma dificuldade de muitos jovens entrarem no mercado, como também já até de alguns experientes, né? Então, é preciso versatilizar o mercado de trabalho, é preciso apresentar novas soluções, é preciso repensar, Mauro, a forma de solução dos conflitos. É preciso tirar um pouco do judiciário essas demandas e criar uma cultura e criar uma consciência de que o advogado, ele não é contratado necessariamente para processar. O advogado é contratado para resolver o problema. Sem dúvida. Né? Então, essas perspectivas, inclusive eu tenho falado também que nós vamos usar muito a versatilidade das mulheres advogadas, que hoje no Estado já representam 44%, no país já representam 49%. E elas conseguem contribuir de uma forma muito positiva nessa versatilização, porque elas têm esse dom. Né? Então, a criação de novos segmentos do direito, como até o direito da moda, né? Que parece uma coisa jocosa e não é. Sem dúvida. Né? Trabalha com direito autoral, né? O direito ambiental, que tem crescido muito, o direito mineral, o direito digital. Então, é preciso intensificar, né, incentivar a participação dos advogados nessa formação por segmentos novos da advocacia. Né? Afinal, nós estamos caminhando para a advocacia do futuro, uma advocacia que vai lidar com novas ferramentas de trabalho, como a robotização e a automação. Esse é um caminho inevitável.
Nós precisamos preparar os advogados para isso, nós precisamos preparar o advogado também para o empreendedorismo, né, para o marketing jurídico, para a gestão de escritório. Então, esses são grandes desafios que, embora a gente já venha de alguma forma trabalhado, a gente já tem plantado essa semente, mas é preciso ainda avançar cada vez mais com a participação de todos os advogados, né, e de todas as advogadas de Alagoas e do país. Trabalho não lhe falta, né, doutor? Jamais. É isso aí. Eu quero também aproveitar, doutor Nivaldo, para a gente humanizar um pouco essa entrevista, no sentido de lhe apresentar para os nossos telespectadores. O senhor que é jovem, nasceu em Arapiraca, como é que escolheu esse caminho tão bonito que é o caminho do direito? Então, o começo sempre é muito romântico, né? Eu sou de Arapiraca, me formei na UFAL, naquela ocasião eu também trabalhava na feira com meu pai. Isso foi uma grande faculdade para a vida, né? Você ter sempre o pé no chão. E ali naquele momento eu percebi que era necessário, que o seu futuro dependia de você mesmo e de mais ninguém. É preciso você firmar princípios a partir do respeito, não atropelar ninguém, né? E trabalhar. É isso, se capacite e trabalhe. E eis que aquela formação, minha formação também muito cristã e tal, me levou para a necessidade de tentar contribuir com a melhoria da minha sociedade, a questão da justiça social. Sim. E parei no direito, por esse romantismo, por essa perspectiva. No início eu queria ser magistrado, mas depois eu percebi que eu poderia contribuir muito mais para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, sendo advogado. E assim comecei, né? Passei por todos os segmentos do direito, advoguei muito tempo na área trabalhista, na área criminal, depois fui para a área civil, hoje faço muito mais direito administrativo, servidor público, entidade de classe. E, de repente, caí na gestão da ordem, fui convidado pelo então querido amigo Tiago Bonfim, né, para ser presidente da Caixa de Assistência, e ali eu me encontrei, porque mais do que nunca eu pude ajudar as pessoas, Sim. eu pude trabalhar, né, pelas pessoas que precisavam de alguma forma de alguma contribuição, né, de alguma ajuda. E aí, a partir de um planejamento e de uma formação de um time, de uma grande equipe, nós conseguimos reerguer a Caixa de Assistência, que é um órgão da instituição, que é um órgão da OAB, e conseguimos apresentar, conseguimos entregar para a advocacia alagoana um vão gigantesco de projetos, né? Desde construções, a plano de saúde, a corrida, a vacinação, auxílio natalidade, a transporte para advogado, né? Aparelhamento de salas na capital e no interior, construção, o auditório daqui, o auditório de Arapiraca, a sede de Arapiraca, revitalização, enfim, muita coisa foi feita, né, para conferir dignidade para a advocacia. E isso é uma realização pessoal assim, que não tem preço. A gente não faz isso para aparecer, a gente não faz isso por política, a gente faz isso porque tem que ser feito, mal. Alguém tem que meter a mão na massa. Acho que o padrão do representante que nós queremos, tanto para a nossa instituição, como para a nossa cidade, para a nossa sociedade, deve ser a partir do critério do trabalho. A gente precisa de gente que meta a mão na massa, que seja disposto a trabalhar, menos holofote, mais trabalho. É disso que nós precisamos e acho que foi isso que acabou me levando ao grupo me indicar, porque eu não me escolho o presidente, eu não digo eu sou o candidato, não. Né? O grupo disse, Nivaldo, acho que você, nesse momento, nessa quadra, você é o mais indicado. E aí eu fui apresentado à sociedade e à advocacia alagoana como candidato. E já passou e já venceu. Passou e venci. Doutor Nivaldo, quero agradecer demais a sua presença, lhe desejar todo o sucesso do mundo aí à frente da OAB. Faço questão de repetir a importância da OAB para a história do Brasil e o fato de estar como presidente a partir do dia 1º de janeiro lhe traz um monte de responsabilidade e de muita importância. Sucesso, muito obrigado pela presença. Obrigado, Mauro. E podem contar comigo, com o meu esforço, com o meu trabalho, com a minha dedicação. Eu fui preparado para trabalhar e é assim que eu vou fazer para unir a advocacia e contribuir, né, com a minha instituição e com o meu país. Muito obrigado. Gente, então vamos fazer o seguinte, já que estamos falando de direito, vamos ver aí, passou a Black Friday e muita gente está com dor de cabeça. Por isso, vamos saber os direitos enquanto eu me despeço aqui do Dr. Nivaldo. A reportagem que você vê a partir de agora é de Fernando Palmeira. E o comércio vive o seu momento mais áureo. Final de ano, é festa que se aproxima, Natal, presentes, enfim, Black Friday e tudo isso, tentação para o consumidor, que muitas vezes vai pela sua própria compulsividade, muitas vezes levado até por ofertas que nem sempre correspondem à realidade dos benefícios de uma vantagem. Mas nós estamos aqui falando
com você, consumidor, trazendo informações e orientações do PROCON de Maceió para que se evite problemas como já tem acontecido e reclamações que chegam até a direção-geral do PROCON. Vamos falar com o Leandro Almeida, ele que está com tudo aqui, que já foi um resultado do Black Friday e tantas outras reclamações que cotidianamente chegam. O que é que o PROCON tem para dizer nesse momento ao consumidor? Bom, consumidor, durante esse processo de Black Friday, nós recebemos várias reclamações, principalmente na venda pela internet. E o consumidor continua sendo assediado por esse mecanismo. O comércio eletrônico está bem ativo mesmo após a data da sexta-feira do Black Friday. Então o consumidor precisa continuar tendo o mesmo cuidado, redobrar o cuidado. Nós recebemos aqui cerca de 30 denúncias de sites falsos, de perfis falsos da rede social, onde se oferecem algum produto com um preço muito abaixo do mercado. O consumidor muitas vezes paga e não vai receber nada, porque não existe aquela loja, aquilo é um método fraudulento. Certamente, muitos consumidores agora, depois da Black Friday, que compraram e identificaram que não precisavam comprar aquilo, vão querer fazer a troca. As lojas não são obrigadas a trocar produtos por questões subjetivas ao consumidor. Então o consumidor que tiver um produto que comprou na Black Friday, que está com defeito, se a loja não ofereceu a troca, ele vai ter que se submeter à garantia do produto, e aí o consumidor tem que saber que o fabricante, a assistência técnica tem 30 dias para devolver esse equipamento consertado, e só depois disso é que, se ultrapassar esse prazo de 30 dias ou eles não conseguirem consertar o produto nesse período, é que o consumidor pode aí exigir a devolução do seu dinheiro ou a troca do produto por outro produto. Tem consumidores reclamando de que em algumas compras foi pagar no cartão, em vários cartões, e não se aceitou. Aceitava apenas em um cartão de débito. Como é que o PROCON pode lidar com esse tipo de problema? O consumidor que quiser fazer uma compra num estabelecimento e ele aceita um cartão de crédito, ele tem que aceitar 1, 2, quantos o consumidor dispor ali para pagar. É a mesma coisa que dinheiro. Quer dizer que ele aceita dinheiro, ele vai escolher qual cédula que ele vai aceitar? Não, se ele aceita cartão, ele tem que aceitar qualquer um das bandeiras que ele oferece como que ele tem como oferta ao consumidor. Então, o consumidor que tiver problema deve denunciar. Nós temos nosso WhatsApp, o 988828326, ou pessoalmente, aqui na Pedro Monteiro 47 no centro, ou na Iris Alagoense 458 no nosso núcleo PROCON Sesmac. Prestando serviço a você, consumidor, a nossa reportagem mais uma vez, e sempre viremos, sim, tirar dúvidas aqui no PROCON de Maceió, que fica na Pedro Monteiro, aqui bem pertinho da Praça dos Palmares, endereço certo para você tirar todas as suas dúvidas e buscar os seus direitos. Outro detalhe importante é que pela internet evite, inclusive, estar passando os seus dados, CPF, RG, endereço, tudo isso é preciso ter muito cuidado para que não seja também mais um engodo. Aqui do PROCON Maceió, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Só quero fazer aqui uma chamada, como a gente diz no jornalismo, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem Saber em Debate. O professor Luiz André já está aqui nos estúdios da TV Mar para aquela participação especialíssima. Mas antes, vamos falar do tempo, porque choveu e choveu muito. Polani, muito bom dia. Bem? Inclusive, quero dizer uma coisa, você disse que você tem uma vivacidade, assim, uma coisa muito legal, né? É verdade, é preciso. É preciso ter vivacidade nesse mundão de meu Deus. Não é luxo. E não é luxo, bom dia. Pois é, Mauro, olha só, choveu bastante essa madrugada, pelo menos lá onde eu moro, choveu a madrugada inteira, emendou com o início da manhã de hoje, e agora a gente está com esse tempo encoberto. Na realidade, o que é que a gente tem? A gente tem o predomínio de nuvens médias, e essas nuvens médias, gente, elas não trazem pancadas de chuva forte. Pode ser que haja uma ou outra, por uma questão de 3 minutinhos, 2 minutinhos, alguma pancada de chuva forte, mas o predomínio é essa chuva contínua durante todo o dia, que vai deixar o solo sempre molhado
molhadinho. E o bom é que exatamente essa permanência dessa nebulosidade com essa chuvinha fininha que vai cair durante todo o dia de hoje evita a evaporação, que é bem intensa nessa época do ano. E aí vem então a boa notícia, é que isso serve também lá para a região do sertão, ou seja, coisa boa. Vai evitar a evaporação. Não chove o suficiente para as nossas recargas hídricas, mas evita de evaporar água, que acontece muito nessa época do ano. E a gente vai agora para a imagem de satélite para dar uma olhadinha. Vamos lá. E percebe que é exatamente isso que está acontecendo. Olha, a gente tem aqui uma frente fria que está um pouco desconfigurada no sul do país, mas chove lá na região, na realidade desses 3 estados do sul do país, deve levar alguma chuva na manhã de hoje e hoje à noite volta a chover novamente nessa região. É uma chuva fraca, mas vai ter chuva, mas ainda tem chuva. Na realidade, a gente olhando aqui essa imagem de satélite, é só essa região aqui, Mauro, região de São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso e é parte aqui também de Goiás é que vai permanecer com o tempo mais aberto. O restante do país a gente vai ter uma previsão de chuva, sim. Principalmente aqui a gente percebe que tem um acumulado de chuva muito maior, tem inclusive formação de cumulonimbus. E quando a gente fala de cumulonimbus, a gente tem aquela nuvem que vem com um pacote completo de raios, de rajadas de vento, tempestade forte aqui para essa região. Mas a gente vai focar agora aqui para o Nordeste, gente. Por quê? Na realidade, o que foi que aconteceu? A gente está com a formação de um cavado exatamente aqui nessa região, que é aquele sistema de baixa pressão mais intensificado, aqui nessa região, aqui no leste da Bahia, que pega também os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, todo vai sofrer por conta desse cavado. E exatamente esse cavado ele está conectado à umidade, que está havendo um escoamento da umidade que vem da Amazônia. Então é exatamente por isso que a gente está tendo esse tempo encoberto todo e deve permanecer assim até amanhã de amanhã. Certo? Então, toda essa chuva aqui, ou seja, aquela zona de convergência de umidade que ela vem do norte e corta o cinturão e vai até o sudeste do país, ele se configurou um pouco mais ao norte. Então, está vindo daqui e até o nordeste do nosso país, certo? Muda de imagem, por favor, Josiel, para a gente ver mais de perto. Uma curiosidade, exatamente por conta desse corredor de umidade que está se formando do norte para cá, a gente está vendo que a nebulosidade vem daqui para cá, que geralmente essas nuvens, as precipitações, elas vêm do oceano para o continente. Na realidade, essa nebulosidade está saindo do continente para o oceano, mas ainda vai ter nebulosidade até amanhã. A gente percebe também a baixa aqui da zona de convergência intertropical, baixou, influencia tanto no norte do nosso país, quanto no norte e do nordeste aqui. Olha, a gente percebe que está trazendo também bastante convergência, bastante precipitação aqui para a gente. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa, Mauro. Eu não sei se você que está em casa, de repente, tenha recebido também uma mensagenzinha de WhatsApp dizendo que a gente vai ter bastante chuva, 200 milímetros de chuva, aí já teve gente que começou a ficar em alerta. Josiel, joga aqui. Aí, a mensagem é essa aqui. Diz que o modelo Climate Forecast System, além de outros modelos, projetam grandes volumes de chuva para a região nordeste do Brasil nas próximas semanas, podendo trazer volumes expressivos, ultrapassando os 200 milímetros. Gente, diz também que a zona de convergência intertropical realmente ela baixou, né? Mas já tem gente que está achando que vai chover muito, que está se preparando, olha só. Esse modelo não é nenhum modelo daqui, utilizado aqui no país, certo? Não é um modelo daqui. E vale a gente lembrar, primeiro, é fake news. Não se preocupa, porque é fake news. Esse, na realidade, é um modelo de precipitação. E o que é que ele mostra? Ele vai mostrar para a gente apenas que, por exemplo, é um modelo de desvio de precipitação. Vou dar um exemplo, Mauro. A gente tem o costume de ter 10 milímetros de chuva por mês na região do sertão, certo? Que é um nível muito baixo de chuva. E aí esse modelo, ele mostra que vai chover 20 milímetros. É o dobro? É, mas não é uma chuva considerável, porque continua sendo pouco, 20 milímetros de chuva é muito pouco. Ele não mostra o acumulado de chuva, ele mostra apenas o desvio de precipitação. Então não precisa se preocupar, não vai ter chuva de acabar o mundo, como a gente costuma dizer, certo? Quem recebeu essa notícia aqui
Fica despreocupado, é fake news, vai ter chuva como já está tendo, um pouquinho de chuva, na realidade essa é a previsão. Pode ser que fique encoberta assim durante toda a semana, a partir de amanhã à tarde já começa a melhorar o tempo. O que é que a gente vai ter de bom? Não chove tanto assim para recarregar os nossos recursos hídricos, mas para evitar a grande quantidade de evaporação que a gente tem. Que maravilha. E tem uma matéria também do Congresso, exatamente, né, Polane, é que o Congresso de Meteorologia brasileiro começa hoje e a gente tem inclusive aí a gente fez uma entrevista, Viderlan Araújo entrevistou Hélio Fábio, que é da Sociedade Brasileira de Meteorologia, organizador do evento também. Que legal, vamos ver então. Obrigadão, viu, Polane? Mauro Vedequim, um grande abraço para você, ótimo dia para todo mundo, para os telespectadores da TV Mar, para o pessoal do TV Mar News. Olha, e está sendo preparado, nos últimos detalhes, os ajustes para o 20º Congresso Brasileiro de Meteorologia, que será realizado no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, e que vai envolver personalidades para poder, numa troca de conhecimentos e profundidade nesses conhecimentos, melhorar a qualidade profissional. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o professor Hélio Fábio Barros, que vai trazer detalhes a respeito desse 20º Congresso Brasileiro. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, de estar divulgando o Congresso Brasileiro de Meteorologia, que é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Meteorologia e a Universidade Federal de Alagoas, através do Instituto. Tá? E não seria tão... foi um momento tão propício que estamos comemorando os 40 anos do curso de Meteorologia aqui da UFAL e os 60 anos da SBMet. Então o evento inicia hoje, na parte da manhã com minicursos, e a parte da tarde, a partir das 2 horas, teremos mais outro minicurso e, consequentemente, algumas palestras, onde está envolvendo várias áreas temáticas na área da meteorologia. Vai ser trabalhado principalmente hoje a parte de operacional, porque a temática do evento é a parte de meteorologia, os desafios do monitoramento meteorológico. Então, essa parte é muito propícia para o que estamos vivendo atualmente. Então, vamos ter várias empresas, que estão instituições, empresas privadas e órgãos, como o Instituto Nacional de Meteorologia, o CPTEC, a SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, várias universidades do Pará, do Rio de Janeiro, Pelotas, Campina Grande. Então, várias instituições estão envolvidas também no evento. Agora, professor, como organizador do evento, no que consiste, na verdade, o 20º Congresso Brasileiro? Em painéis, como é que será feita a logística do evento em termos de distribuição e programação? Então, estamos distribuídos em quê? Minicursos, para o pessoal se qualificar, painéis envolvendo as áreas temáticas de radar, monitoramento meteorológico, a parte de clima, previsão climática, várias palestras vêm sendo desenvolvidas nesse meio termo. Vamos ter a abertura oficial do evento, vai iniciar às 7 horas da noite, com a mesa cerimonial, onde vai estar envolvido o pessoal reitor e alguns nomes importantes que estão envolvidos diretamente. O CREA também foi convidado, Mútua, então diversos outros órgãos também. Então vai ser nessa temática, minicursos, palestras e, consequentemente, vai ter, no fim, temos uma assembleia durante o evento, onde é discutido alguns pontos importantes da meteorologia, como é que vem o crescimento em tudo. E temos também participação internacionais dentro do evento, onde tem uma reunião da FLISMET, os países de língua portuguesa também estão envolvidos. E temos pessoal da NOAA, dos Estados Unidos, do Canadá. Então tem muita gente que vai dar uma contribuição bem importante para a meteorologia nacional e, consequentemente, para a nossa região. Fica claro que é um evento de altos custos. Como é que foi para você, como organizador, chegar a uma concretização, a um momento como esse, já prestes a iniciar esse 20º Congresso, diante de uma demanda em que se tem uma preocupação até mesmo em oferecer conforto para os palestrantes, para os convidados? Quanto é que foi, pelo menos, para poder cada um participar? Quanto foi o valor de entrada, de bilhete? Temos na página do Congresso, cbmet2018.com.br, temos uma tabela lá onde envolve toda a parte de graduação, alunos, estudantes de graduação, pós-graduação, doutorado e profissionais. Então, cada um tem uma faixa de valor específico, onde veio ser trabalhado desde o início que lançamos o evento. Então, tem uns valores significativos até hoje. Então, vai tendo um acréscimo pequeno ao passar do tempo. Tá? Então, tem essa distribuição para sócio e não sócio. Então, também tem a modalidade de o cara que vai participar como ouvinte.
Ele vai pagar uma taxa e vai ter acesso ao evento como um todo, que seria aberto um pouco também para a comunidade, né? 27 a 30 de novembro. 27 a 30 de novembro no Centro de Convenções, Rua de Cardoso. Muito obrigado, então, ao professor Hélio Fábio Barros, organizador do 20º Congresso Brasileiro de Meteorologia. Trabalho realmente muito legal, muito interessante, principalmente quando trata de uma maneira mais aprofundada das questões climáticas, as mudanças de clima e com nomes consagrados, personalidades já marcando presença, pessoas de outros estados, para que nesta troca de conhecimento por 3 dias, do dia 27 ao dia 30 de novembro, as questões meteorológicas sejam colocadas realmente em evidência aqui em Maceió. Imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios, Mauro Vedequim, e estarei circulando pelas ruas da cidade na manhã desta terça-feira. Eu volto já. Tá aí, já estou aqui com o professor Luiz André. Professor, muito bom dia. Parabéns, tenho visto ali no Instagram as aprovações dos nossos queridos alunos do Saber em Debate. Mais uma vez, a gente tem que ficar feliz com isso, né? E só que ainda tem muito vestibular para acontecer, os temas estão aí, né? Tem o vestibular da Uncisal, né? Que ainda bem saiu o edital ainda ontem. A pena, confesso que vai para o mês de janeiro, tinha um pouquinho do planejamento nosso, um pouquinho das férias tão necessárias, né, Mauro? Você sabe muito bem disso, mas enfim, é a nossa labuta, é o nosso trabalho e a gente tem que enfrentar, né? De fato, né? Nós tivemos agora 2 vestibulares recentes, um atrás do outro, 2 temas bem diferentes, mas dentro daquela lógica, já que a gente já analisa aqui há 3 anos, o tema ele invade o campo social, ele traz uma relação mais intrínseca ao campo da própria relação médico-paciente, né? No caso da UNIT, foi essa temática que envolve a questão do médico e a tecnologia com o paciente, tirando muito aquilo que a gente já discute aqui, né? A questão até mais sociológica da ideia do médico como um semideus, né? Que tem acabado com a internet, com o acesso mais fácil, né, das pessoas às informações. E no caso do tema do SESMAC, até que foi um pouco diferente, né? Porque trouxe uma temática que não invade o campo da medicina, fala muito das chamadas políticas imigratórias, o que é um assunto realmente do momento, em razão de tantos problemas no mundo inteiro, né? A gente tem aqui uma situação com os venezuelanos no Brasil, na região norte, uma situação que inclusive já tem gerado muitas polêmicas, inclusive com a declaração recente, né, do presidente eleito, defendendo, deixar clara a permanência, né, dos venezuelanos. Afinal de contas, o Brasil, por fazer parte da ONU e do Acnur, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, defende tal política de permanência, de asilo, né? E situações já expostas na Europa há tanto tempo com os muçulmanos, principalmente da região da Síria, ou a questão agora dos latinos nos Estados Unidos, que tem dado muito o que falar. A marcha, né? Essa marcha deles, não sei como é que vai terminar. Verdade. Ontem... Rendendo muita polêmica, rendendo muito problema. Fruto de uma política, no meu entender aqui, um pouco da opinião, que é sempre importante dentro de um texto dissertativo, que não é acertada por parte do governo Trump, né? Mas nada também daquilo que ele não prometeu durante a campanha. Não é bom deixar muito claro que isso aí foi prometido durante a campanha e não se tem nada de novidade em relação àquilo que foi prometido. Isso é básico, tá bom? Mas assim, no tocante ao tema, 2 temas que são temas bastante discutidos no dia a dia. Não se pode falar assim, não, o tema não é um tema que não tem relação com o mundo que a gente vive. Pelo contrário, né? A gente discute tanto isso no nosso dia a dia, aqui no nosso espaço, aqui na TV Mar, quer dizer, a veiculação de notícias a respeito da temática ela é muito grande, então não tem grandes novidades. A questão toda é a pessoa, evidentemente, está acompanhando o noticiário, está acompanhando, né, e fazendo as suas leituras para que não seja surpreendido numa hora como essa. Antes da gente encerrar, já vamos encerrar o programa, professor. As lives continuam agora? Por enquanto dá uma parada, né? A gente agora retorna com toda a força, né? Em razão da Uncisal. A prova da Uncisal passa a ser modificada, ela passa a ser SEBRASP, né? Que é o antigo CESP. A gente aí não sabe o caminho efetivo, tá? A gente tem as nossas ideias, mas não sabe o caminho efetivo. Até então, a Uncisal, até para que os telespectadores possam ficar atentos a tal situação. Eles trabalhavam muito com temáticas abstratas. Eu continuo apostando em tais temáticas, tá bom? Temáticas comportamentais que envolvem esse mundo das ciências sociais,
mas ninguém sabe se de fato vai seguir e sair, tá bom? No tocante aos nossos debates aqui, às nossas análises, elas serão feitas nas mais diversas perspectivas, claro, tá? Para que ninguém seja surpreendido. Tem gente que nos acompanha aqui religiosamente na terça-feira, né, para poder pegar essas dicas. Mas nós vamos ampliar esse leque aí, evidentemente, para poder evitar qualquer surpresa, né? Só se sabe, claro, por ser uma tradicional banca, né, que organiza concursos há tanto tempo, principalmente concursos na área jurídica, eu trabalhei muito tempo com o CESP, com a antiga CESP, que de fato a coisa deve ser bem melhor do que aquilo que aconteceu, aquela tragédia do ano passado, que ainda hoje tem dado muito ao que falar. É verdade, a gente não pode esquecer que foi uma tragédia, literalmente, como muito bem lembra aqui o professor Luiz André, e a reitoria da Uncisal tomou a providência que, no meu entender, claro que em termos de tempo prejudicou, mas havia realmente a necessidade de se mudar para uma instituição reconhecidamente competente. Deixar claro aqui, até aproveitar o espaço, né, de grande audiência para poder reiterar o apoio que a gente dá à reitoria, né, à Uncisal, à instituição, que não tem absolutamente nada, né, a ver com o problema. Até porque é uma nova reitoria, pela né? banca, não tem Professor absolutamente nada. Então, é evidente que a gente aqui reitera o apoio, né, à instituição. Agora, é claro que atrapalha um pouco o cronograma. Para a gente, professor, então, que já retorna em janeiro, fica muito difícil. Professor, muito obrigado. Até semana que vem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Parabéns, na verdade, aos meninos que foram aprovados. Depois eu trago alguns aqui. Tá Com bom? certeza. Gente, agradecendo mais uma vez ao querido professor Luiz André. Vamos encerrar esta edição desejando a você um excelente dia e fazendo o convite. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do TVMA News. Um beijo no coração de vocês e até lá. Tudo de bom.